Olá! Em nome da Ford College, damos as boas-vindas a esta nossa análise guiada. Na nossa exploração anterior, nós detalhamos extensivamente as estratégias de perfilamento, dissecando as contagens no nível da instrução e o rastreamento de chamadas. Agora, damos o próximo passo lógico. O objetivo desta nossa explicação de hoje é transformar todas aquelas observações e dados brutos em decisões arquiteturais sólidas na comparação entre a máquina virtual do Ethereum e a da Solana. É extremamente comum sair da fase de perfilamento com a sensação de estar afundando num mar de dados. São planilhas infindáveis com taxas de transferência, uso de memória e consumo de gás. O nosso objetivo primordial aqui não é apenas ficar encarando planilhas, mas sim transformar esse caos absoluto em uma clareza executiva real. A meta final? Produzir uma síntese limpa e priorizada de uma única página. Algo que possa ser colocado na mesa para dizer, é exatamente aqui que nós devemos focar. Aqui está o nosso roteiro, estruturado como um belo diagrama de engenharia. Passaremos pela introdução à síntese, pela linha de montagem, pela priorização de ações, detalharemos o fluxo de 5 passos e, por fim, os próximos passos e capstone. Vamos lá! Seção 1. Introdução à síntese. De sinais brutos a recomendações. Nesta etapa, a mentalidade muda da água para o vinho. Deixamos de ser meros observadores e passamos a agir como arquitetos. De um lado, temos o perfilamento que atua como um detetive, apontando exatamente onde o tempo e o gasto sendo consumidos. Do outro lado, a síntese atua como o juiz. É aqui que nós avaliamos os trade-offs arquiteturais, batemos o martelo sobre o que será alterado primeiro e justificamos rigorosamente o porquê dessa escolha com base naqueles sinais. E assim entramos na seção 2, a linha de montagem, entendendo os gargalos. Para tirar os custos abstratos de tempo de execução da teoria e torná-los mais fáceis de visualizar, vamos imaginar uma fábrica. Pensemos numa transação como um produto deslizando por uma linha de montagem. As diferenças entre as arquiteturas saltam aos olhos, chega a ser engraçado. Na EVM, as gravações de estado são como prensas pesadas e bem desajeitadas. Cada vez que uma operação escreve algo, a máquina inteira treme e exige resfriamento, gerando um custo marginal absurdamente alto. Já na SVM, o maquinário é rápido, mas o problema é a dependência de subcontratados. As invocações entre programas, as famosas CPIs, exigem passar a prancheta para um terceirizado e ficar aguardando o retorno. É aquele problema clássico de latência de coordenação, sabe? Como ficar eternamente preso no telefone esperando o setor externo confirmar um dado. E o segredo absoluto para resolver isso é mapear o nosso caminho crítico. Basicamente, é a sequência exata de operações que dita o tempo ou o gás mínimo necessário para uma transação ser concluída. Ao analisar essa nossa fábrica, seja ela cheia de prensas pesadas ou terceirizados lentos, focar no caminho crítico é a única forma de justificar os custos para os stakeholders. Afinal de contas, não faz o menor sentido investir milhões otimizando uma etapa lateral se o gargalo principal continuar travando toda a linha de produção, não é mesmo? O que nos leva à seção 3, priorizando ações. Vamos ver um exemplo prático. Com o modelo de fábrica em mente, vamos sair um pouco da abstração e entrar na prática para ver como essas decisões são pesadas de fato. Olhando para este cenário hipotético, vemos uma distribuição que é bem clássica no dia a dia. Apenas 2 funções devoram esmagadores 70% de todo o tempo de execução no caminho quente, o famoso hot path. O restante do sistema inteiro consome apenas 30%. Isso aponta de forma cristalina por onde qualquer esforço de otimização deve começar. Ignorar essas 2 funções seria, literalmente, o equivalente a tentar apagar um incêndio florestal usando um conta-gotas, sem chance. E como decidir qual é a melhor ação para essas funções pesadas? A grande sacada é cruzar o impacto esperado com o esforço técnico de desenvolvimento. Note a primeira linha. Reduzir gravações na EVM traz um impacto altíssimo com o esforço apenas médio. Maravilha. A segunda linha, reordenação de acesso à memória, traz impacto médio com baixo esforço. Essa é aquela vitória rápida e fácil. Mas olha a terceira linha. Agrupar chamadas na SVM. Tem alto impacto, mas exige um esforço arquitetural gigantesco. A prioridade máxima de uma boa análise está sempre em encontrar aquele ponto de equilíbrio perfeito, onde o impacto é enorme, mas o esforço não paralisa a equipe de engenharia. Seção 4. O fluxo de 5 passos, criando a síntese final. Nós precisamos de um método rigoroso para replicar esse raciocínio com qualquer conjunto de dados. Então, pensem nestes 5 passos como uma receita infalível para domar o caos. Passo 1. Coletar e normalizar todas as evidências. Passo 2. Identificar as ações candidatas conectadas diretamente a essas métricas. Passo 3. Estimar de forma extremamente realista o impacto e o esforço técnico. Passo 4.
priorizar matematicamente e criar uma formatação visual bem limpa. E por fim, o passo 5, finalizar com uma narrativa executiva de impacto, anexando todas as evidências para provar que nada ali é puro achismo. E aqui vai uma regra de ouro, um princípio inegociável da engenharia de desempenho. Cada recomendação deve citar obrigatoriamente pelo menos 2 métricas de suporte. Uma alegação anedótica do tipo, eu acho que essa função está meio lenta, é simplesmente inaceitável. Ao vincular cada mudança sugerida a múltiplos dados concretos, toda defesa arquitetural se torna de fato inquebrável. Chegamos então à seção 5, próximos passos e capstone, preparando a entrega. O que nos leva à linha de chegada do processo. Os itens entregáveis concretos, que concluem o projeto capstone. O checklist exige uma síntese executiva de uma única página em PDF, uma documentação transparente listando todos os trade-offs e riscos, todos os rastreamentos brutos anexados como a nossa prova do crime e, claro, tudo isso agrupado sobre uma nomenclatura padronizada de arquivos. A organização impecável de tudo isso é, na verdade, tão crítica quanto a própria genialidade por trás da otimização. Para fechar, fica aqui esta reflexão absolutamente crucial. Ao dominarmos a gestão cirúrgica desses gargalos, como é que todo esse conjunto empírico vai moldar a grande decisão final entre EVM e SVM na nossa próxima fase de enquadramento comparativo? É uma questão fantástica para se debater e pensar a fundo. Em nome da Ford College, um enorme agradecimento por acompanhar mais esta explicação estruturada. Para continuar expandindo os horizontes e aprofundar os conhecimentos nos mais variados tópicos da Web3, acessem forge.college. Até a próxima jornada!